Olá, bem-vindos à disciplina de Gerência de Projetos. Hoje nós vamos começar a estudar uma área de conhecimento muito importante para os nossos projetos e uma das principais áreas, segundo também o PMI. Uma das áreas mais importantes que é a gerência de tempo do projeto, juntamente com o escopo e com o custo, compõem juntas as três o tripé fundamental da gerência de projetos. Muita gente imagina que a gestão do tempo é simplesmente fazer um cronograma, colocar ele na parede. E a gente vai ver que não é bem assim, né? Antes de elaborar o cronograma, que é uma das grandes entregas dessa área de conhecimento, nós precisamos pensar nas atividades, nós precisamos pensar na precedência, no tempo, na duração, no cálculo das folgas e que são algumas das técnicas que nós vamos ver por aqui. Então vamos lá, vamos começar. Bem, uma das grandes técnicas aqui, né, que nós vemos nessa parte da gerência de tempo, é o diagrama de rede do projeto. O que é esse diagrama de rede? Eu vou adiantar um pouquinho a fita, é um desenho, é um modelo, né, parecido com esse, mas que serve para embasar muito a ordem, duração e precedência entre essas atividades. Então, pegando um pouquinho aqui no conceitual, é um esquema de apresentação das atividades do projeto e dos relacionamentos lógicos entre elas, ou seja, as dependências entre elas. Então, é um diagrama onde a gente apresenta essas atividades e o que vem antes e o que vem depois. Existem duas abordagens que nós vamos ver. Nós vamos ver a PDM, nós vamos ver a ADM. Tá? Vamos explicar a diferença de cada uma delas. O diagrama de rede ele pode ser elaborado manualmente ou no computador. Dificilmente a gente faz ele manualmente, né? Na grande parte das vezes é no computador e tem mais, é em softwares específicos para elaboração de cronograma. Nós vamos ver um dos softwares, mas tem vários utilizados. Existe o MS Project, que ele é pago, da Microsoft. Existe o Open Project, que ele é open source, que ele é free, e vários outros que a gente pode utilizar para a gerência do projeto. Ele pode incluir atividades, né, detalhes de todo o projeto ou ter atividades mais sumarizadas. Então, uma forma da gente enxergar o projeto como grandes blocos, né, onde a gente vai se afastando um pouquinho, enxergando numa visão mais macro, ou a gente pode ir enxergando nos detalhes do projeto. E o diagrama ele deve ser acompanhado por uma descrição na abordagem básica do sequenciamento, ou seja, não basta simplesmente colocar o diagrama. Né? É importante que eles tragam uma descrição mínima do porquê que foram elaborados segundo aquela sequência lógica. Esses diagramas de rede também são chamados de diagramas de PERT, né? O famoso PERT-CPM, que foi utilizado e ainda é utilizado aí para o controle de tempo do projeto. Então, uma breve descrição conceitual e agora nós vemos um exemplo de um diagrama do projeto. É um diagrama de blocos, né, de princípio de fácil entendimento, onde nós temos o início do projeto, é o marco zero, o início dele, uma sequência de atividades que são realizadas. Essas setas aqui indicam, nós vamos ver, né, que as atividades elas podem estar descritas aqui nos nós, né, isso aqui é chamado de nó, ou nas setas, né, e essas setas indicam a ordem de precedência entre as atividades. Então, o que significa esse diagrama específico aqui? Neste caso, a gente está no início. Qual tarefa que é feito primeiro aqui nesse caso? Nesse caso não há uma única tarefa. A partir do início do projeto, ao mesmo tempo iniciam as tarefas D, a tarefa A e a tarefa G. É muito comum também nós encontrarmos letras aqui
simbolizando cada uma das tarefas do projeto. Mas, num projeto, né, real, ao invés de letras, nós temos aqui a descrição das tarefas, os nomes das tarefas. Mas também podemos colocar letras e depois associar uma letra a uma descrição mais completa de cada tarefa. Então vamos entender isso aqui um pouco melhor. Começamos o projeto. O que é feito primeiro? Na verdade, são feitas simultaneamente, né? Como eu disse, 3 tarefas: a tarefa D, a tarefa A e a tarefa G. Lógico, bacana. E depois que eu fizer a D, eu vou para E, eu vou para B, para C, para J. E de J, olha só, eu tenho 2 caminhos possíveis aqui, K e o M. Isso é uma outra coisa importante para a gente entender. Não é uma árvore de decisão, não é uma estrutura de decisão. Depois que eu terminar a tarefa J, ou eu vou para K ou eu vou para a tarefa M. Não é assim. Na verdade, todas as tarefas do projeto, aí que está a diferença, elas precisam ser feitas. Então, na verdade, quando eu terminar J, né, eu vou fazer a K e vou fazer a M também. Depois do K, eu vou para o L e assim por diante. Uma outra coisa que eu queria comentar é que com isso nós temos alguns caminhos diferentes do projeto. Se você olhar, eu tenho aqui um caminho D, E, B, C, J, M, fim. É um caminho, é um conjunto de atividades, né, que precisam ser realizadas. Um outro caminho que eu poderia ter seria o caminho D, E, B, C, J, K, L, M, fim. Então aqui eu já descrevi 2 caminhos possíveis. E eu posso ter mais caminhos possíveis também no meu diagrama de rede do projeto. Qual caminho que eu tenho que fazer? Todos eles. Eu tenho que percorrer por todas as atividades do projeto. Se é uma atividade que está elencada aqui, se é uma atividade que está estabelecida, que está nomeada, que consta no meu diagrama de rede, então ela precisa ser feita. Nós vamos ver ali na frente que tem um caminho em especial, um ou mais, né, que não permite folgas, não permite atraso, não permite erros, que é o caminho crítico do projeto. Mas isso a gente conversa mais à frente. Então, olha só, eu tenho vários caminhos possíveis no meu projeto. Importante aqui para nós é que todos eles precisam ser percorridos, ou seja, todas as atividades são importantes, não pode ficar aí nenhuma atividade para trás. Então, é esse o caminho que nos interessa nesse primeiro momento. É um diagrama de rede, onde eu tenho as minhas atividades, onde eu tenho os nós, onde eu tenho um conjunto de setas aqui que indicam a precedência entre as atividades, é um diagrama de precedência também, e eu tenho os diversos caminhos que eu preciso percorrer para chegar ao fim do projeto. Quando a gente olhar aqui, eu posso perguntar para vocês, por exemplo, né, mais um exercício final aqui, para a gente fechar esse exemplo, qual a primeira atividade a ser feita? Não tem uma primeira atividade, nós temos 3 atividades que iniciam automaticamente com o início do projeto, a D, a A e a G. E qual a última atividade que vai ser feita? Olha, independente do caminho que eu percorrer, a atividade M vai ser a última atividade a ser realizada no projeto. Eu não tenho a inicial, mas eu tenho aqui a final. Poderia ter mais de uma atividade final? Poderia. Eu poderia, ao invés de ter essa seta aqui, do L eu partiria, por exemplo, para o fim. E aí as 2 últimas atividades seriam a L e a M. Tudo bem? Com isso, gente, o exercício que é importante a gente fazer agora é o de começar a pensar nas atividades do projeto. Quais atividades o meu projeto precisa fazer? Quais atividades precisam constar no meu projeto para serem realizadas e eu atingir, obviamente, o meu objetivo? Bem, então vamos lá. Com isso, nós temos também um diagrama de precedência, tá? O método de diagrama de precedência aqui está em inglês, tá? De trás para frente. O método de diagrama de precedência, que é esse diagrama que nós estamos estudando,
com a atividade no nó, activity on node. A atividade no nó é exatamente esse diagrama, que é o diagrama mais tradicional, que é o diagrama principal, que a gente está mais acostumado a ver. Cada nó, que é cada caixinha, ela pode ser representada aqui por um quadrado, né? Um quadrado, um retângulo, ou por uma bolinha também, que a gente chama de nó. É onde consta a atividade. E a seta indica, obviamente, a precedência. Então, esse tipo de diagrama é o AON, a atividade no nó, ok? É o mais popular e para esse tipo de diagrama nós temos 4 tipos de relacionamento possíveis. Mas como assim? Eu posso ter um relacionamento que é o mais usual, que é o mais tradicional, que é o término-início, ou quem queira em inglês é o finish to start. O que significa isso? Significa que a atividade B só começa quando terminar a atividade A. E aqui eu vou mostrar um detalhe para vocês também. Esse quadradinho, né, esse retângulo, na verdade, ele indica o início da atividade, a haste aqui do lado esquerdo, e o fim da atividade é a haste representado pela haste do lado direito. Então, quando a atividade começa, significa uma seta chegando aqui, olha, nessa haste aqui do lado esquerdo, tá? Então, o mais usual que nós temos, né, entre as dependências das atividades é o finish to start. O que significa isso? Para a atividade B começar, eu tenho que terminar a atividade A. Então, a gente coloca essa setinha direcional dessa maneira. Terminando a atividade A, começa a atividade B. Um exemplo aqui simples para a gente entender, colocar o papel na impressora e imprimir o documento. Eu só posso começar a imprimir, olha, só inicia a impressão depois que eu terminar de colocar o papel na impressora. Então, volto a dizer, né, só para a gente reforçar bastante aqui. Além da setinha ligar as duas atividades, significando uma precedência entre elas, dentro de cada atividade eu tenho uma haste que representa o início dela e uma outra, né, do lado esquerdo, localizada do lado esquerdo, e uma outra haste do lado direito representando o fim. Ok? Beleza? Então, esse aqui é o feijão com arroz, é o mais usual, é o que a gente encontra mais vezes. Agora, tem só um tipo de atividade? Não, temos 4 tipos de atividades. Então, nós temos também o início, start to start. O que significa isso? Significa que a atividade D deve iniciar antes que a atividade para possa iniciar, ou seja, em redes de computadores, nós temos a instalação física e a instalação lógica, ou seja, elas iniciam ao mesmo tempo. Então, start to start é início para início, ou seja, vamos fazer uma configuração de rede. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a instalação física, eu tenho também a instalação lógica da minha rede de computadores. Acredite, uma curiosidade, eu já fui técnico de redes, já trabalhei com essa parte de redes. Na verdade, eram outros tempos onde a gente deixava, para vocês terem uma ideia, um HD formatando mais de um dia para poder iniciar a configuração de rede. Então, entendo pessoalmente aqui isso. Mas vamos deixar o saudosismo de lado, né? Então, entenderam? São atividades que se iniciam simultaneamente. Olha só, a haste aqui, né, do lado esquerdo significa início. Então, quer dizer que A inicia e B inicia em conjunto com elas. Elas se iniciam ao mesmo tempo. É o segundo tipo de dependência entre as atividades. Por outro lado, eu tenho término, eu tenho finish to finish. Significa o seguinte, que a atividade deve terminar para que, né, a D deve terminar para que a outra atividade possa terminar junto, tá?
Ou seja, um exemplo aqui do projeto, as atividades que terminam em conjunto, elas não estão iniciando em conjunto, como nós vimos no Start to Start. Elas estão terminando em conjunto. Olha, um exemplo aqui para nós, um projeto. O aceite do projeto tem que ter sido assinado para que possa ser desfeita a equipe. Então vamos supor que esse aqui é o aceite do projeto, isso aqui é a desmobilização do projeto, tá? Eu só posso terminar de desmobilizar a equipe depois que eu terminar de dar o aceite no projeto. É isso, tá? Basicamente isso. Eu posso começar a desmobilizar a equipe, não tem problema. Opa, desmobilizar é a B, né? Perdão. Então eu posso começar a desmobilizar a B. Só que eu não posso terminar de desmobilizar se o aceite final não tiver sido feito, se o projeto não tiver sido concluído. Então vocês olham que o finish to finish significa atividades que têm uma relação de precedência no seu término. Eu preciso terminar uma atividade para que eu termine a outra. Uma não pode terminar antes que a outra termine em conjunto, tá? Essa aqui não é muito usual, como a gente viu, mas existe. E a última, né, a última modalidade é o start to finish, ou seja, é o início para o término. Então, uma atividade tem que iniciar antes que uma outra atividade possa terminar. Ou seja, os empregados, um exemplo aqui para a gente, né? Os empregados só podem começar a usar o procedimento novo quando terminar o treinamento desse procedimento. Olha que legal. Então, eu tenho um procedimento novo, eu só inicio ele depois que terminar o treinamento. Depois que terminar, tá? Então, eu preciso de uma tarefa terminada antes que a outra possa ser iniciada. Beleza? Então, gente, com isso, nós temos os 4 tipos principais de precedência, na relação de precedência entre as atividades. E isso tudo, lembrando, né, que a gente está vendo um diagrama de precedência, né, o método de diagrama de precedência, e dentro desse método, nós estamos vendo a atividade no nó, atividade dentro da caixinha representada. 4 tipos de dependência, então, uma que é a mais atual, uma tarefa termina para que a outra se inicie, mas nós temos também outros 3 tipos de atividades, que são importantes e de vez em quando elas aparecem aí para a gente. Nesse caso, nós temos então um outro exemplo. Quais seriam os caminhos desse diagrama? Então, agora que a gente já começou a manjar um pouco mais, né? Vamos ver quais os caminhos possíveis, né? Nós temos o início do projeto. Iniciou o projeto, qual atividade que é realizada primeiro? É a atividade A e a atividade D ao mesmo tempo. Elas começam em conjunto. De A, nós vamos para B, depois nós vamos para C e depois nós vamos para o fim. Então, se eu perguntasse, existe quais os caminhos que nós temos dentro desse projeto? Não é a escolha dos caminhos, mas é a execução por todos os caminhos. Lembre-se disso, guardem bem essa diferença. Nós teríamos aqui, então, um caminho A, B, C, fim, tá? Um outro caminho D, C, fim, e um outro caminho D, E, F, fim. Então, nós temos 3 caminhos possíveis, ABC, DC, DEF. 3 caminhos que eu tenho dentro desse projeto para percorrer. 3 caminhos com atividades dentro dele. Ok? Tudo bem até aí? Se tiverem alguma dúvida, volto a dizer, nós temos os nossos canais de comunicação, podem pausar, rever a nossa aula, tá? Ou procurar outros materiais complementares na internet também. Então vamos continuar. Aqui um exercício, sabe, para mais uma provocação para a gente. Qual dos 2 cronogramas está correto e por quê? Pausa um pouquinho o vídeo, dá uma olhada nesses 2 cronogramas,
tá? E tenta descobrir se algum deles aqui apresenta alguma inconsistência, se algum deles apresenta alguma coisa que não faz sentido. Bem, continuando então. Nós temos aqui esse cronograma composto por 3 atividades. Então, nós temos aqui, na verdade, 2 cronogramas diferentes, né? E cada um tem 3 atividades. É um cronograma de que isso? É um projeto de quê? Ah, parece que é um projeto de construção, reforma, alguma coisa nesse sentido, correto? Aí nós temos a alvenaria, o reboco e a pintura. Não sei se todo mundo entende um pouco de construção, se todo mundo está acostumado com esses termos. O que é alvenaria? Alvenaria significa tijolo, tijolo, tá? Virar massa, subir a parede. Reboco, a gente coloca uma massa na parede, a gente embolsa a parede, deixa ela pronta para receber a tinta. E a pintura, colocar a tinta, lixar, alisar ela, tampar as imperfeições e pintar. Seria basicamente isso. Cada uma dessas atividades, olha, ela tem uma duração de 2 dias. Então, nos 2 cronogramas, nós temos 3 atividades, 2 dias. Onde que está a diferença? Na relação de precedência entre elas. Então, vamos dar uma pescoçada aqui. Eu tenho a alvenaria nesse primeiro cronograma, olha, ela começa, né, aqui terça, quarta e quinta. Olha, a alvenaria, então, começou na quarta-feira, ela né, levaria 2 dias, então na quarta e na quinta-feira. Só que, o que está acontecendo? O reboco, ele está acontecendo na metade do tempo da alvenaria. Então, assim, tudo bem, a princípio, né, é uma coisa que não é muito comum, mas você pode começar a subir a parede e depois começar a fazer o reboco numa parte enquanto a outra, né, termina de ser construída. Então, essas atividades aqui, se vocês olharem, vejam que elas estão em paralelo, ok? Então, a alvenaria começou, a alvenaria só pode, olha só, a relação de precedência aqui entre elas. Eu só posso, o que é isso? É um finish to start. O que significaria isso? Que eu só posso começar o reboco, com base no que está escrito aqui agora, quando eu terminasse a alvenaria. Então, se ela é um finish to start, ele está startando antes do finish. Então, tem alguma coisa aqui que não está muito legal. Está errado. Se a relação for essa realmente, o reboco ele tem que vir aqui para sexta-feira. E é assim, aproveitando, né, esse pequeno exemplo aqui, né, totalmente didático para a gente, mas é assim que a gente faz o exercício de elaboração de cronograma. Então, vocês já vão percebendo como é que a coisa acontece, como que a coisa é realizada. Então, aqui tem um erro no cronograma. Porque a relação entre atividade 1 e 2 é um finish to start, ou seja, eu só poderia começar o reboco depois que eu terminasse a alvenaria, e ele está começando antes, então isso aqui está errado. E o do reboco para pintura, olha só, é um finish to start, ou start to finish, é uma atividade comum. Eu só posso pintar depois que eu terminar o reboco. Beleza, terminei o reboco aqui, né, na sexta-feira, sábado e no domingo, olha, o cara está trabalhando no domingão aqui. No domingo eu começo a minha pintura. Tá? Então, cuidado, tem que levar em consideração dia útil, né, feriado, enfim. Isso é uma coisa também que o gerente de projeto teria que olhar. Vai realmente trabalhar domingo? Tem essa necessidade? E aí volta a nossa dica. Na verdade, né, já foi questão até de atividade avaliativa, né? Para que a gente faz essa gestão de projetos? Para a gente conseguir organizar o nosso projeto da melhor maneira possível, tá? Bem, vamos ver então o segundo cronograma, com as mesmas atividades, com a mesma duração. Olha só, qual o relacionamento entre as atividades 5 e 6 aqui? É um start to start. Para eu começar a rebocar, eu tenho que ter começado a alvenaria. Pô, será que isso faz sentido? Faz muito sentido. Eu não posso começar a fazer o reboco se eu não tiver a parede construída. Então, eu tenho que
pelo menos começar a alvenaria para eu começar o reboco também. Ok, fiz um dia de alvenaria, né? Aqui fazendo uma conta de padeira, grosso modo, eu teria feito 50% aqui da minha atividade e comecei a fazer o reboco. Então, beleza, joia. E a relação entre o reboco e pintura, ó, é finish to finish. Eu, para terminar a pintura, eu tenho que ter terminado o reboco. Tudo bem, faz sentido também. Eu só termino de pintar quando eu tiver terminado de embolsar a parede, né? Que é o termo que a gente utiliza na construção. Não tem problema. A pintura começou depois do reboco e ela só termina depois que termina o reboco. Então, se a gente avaliasse esses dois cronogramas, eu diria para vocês que o de baixo aqui, com as atividades 5, 6 e 7, ele está correto. E o diagrama com as atividades 1, 2, 3, ele está errado, por conta da relação entre as atividades 1 e 2. Ok? Pegaram a visão? Então é isso que nós fazemos na montagem e elaboração do cronograma. Bem, aqui um primeiro exercício que nós vamos fazer. Como é que aparecem os exercícios para esse tipo de atividade? Eles vêm normalmente dessa maneira: uma tabela onde tem as atividades predecessoras, as que vêm antes, e a sucessora, a que vem depois. Então nós temos aqui, quando aparece esse tracinho, significa que ele não tem nenhuma predecessora. Significa o quê? Que é o início. Então aqui eu tenho o início do meu projeto. Quais as atividades vêm primeiro? Vem a A, a B, a C e a atividade I. Olha só. Então eu tenho um projeto que inicia ao mesmo tempo 4 atividades. E depois da A, quem que vem? A D. Depois da B, vem a E. Estão percebendo? E assim por diante. A C com a F. Depois da F, vem a G. Olha, a D, a E e a G vão culminar na H. E aí, parecido com esse aqui que nós vimos. Olha, que a B e a D culminam na atividade C. Então, aqui nós temos uma tabela e, a partir dessa tabela, vocês já vão ter um exercício de montar o diagrama de precedência. Como que faria, né, num projeto real, como é que a gente faria essa precedência? A primeira coisa é listar as atividades necessárias do projeto. E depois de listar essas atividades, o que a gente faria? Nós teríamos que analisar tecnicamente cada atividade e relacionar essas atividades de acordo com a lógica, com os requisitos técnicos do que pode ser executado primeiro e depois associar a relação de dependência de cada uma delas. Ok? Bem, então, uma primeira atividade, um primeiro exercício para a gente fazer. Façam, então, o diagrama de precedência, tá? O PDM, com atividade no nó, que foram os exemplos que a gente viu, baseado nessas atividades. Um tempinho para vocês fazerem e para vocês postarem lá na plataforma, se tiver ali alguma atividade para nós também. Nem todas as atividades estão colocadas para serem postadas na plataforma. Algumas atividades valem nota e depende muito do planejamento. Outras atividades, elas não valem nota, mas contam a presença, e outras são exercícios que nós faríamos em sala de aula. Então aqui cabe uma justificativa, que cabe uma explicação. Pode ser que às vezes eu peça na videoaula para vocês fazerem um exercício e que no lugar da aula não tenha o lugar para postar. Isso quer dizer que é um exercício que vocês vão fazer em casa. Às vezes são exercícios simples, né? Às vezes a gente coloca lá os gabaritos, mas não se preocupem. Se vocês precisarem, né, tiverem alguma dúvida, perguntem aí para a gente. Tá? E se precisarem postar para alguma avaliação, vai ter o link lá da tarefa, do fórum, né? Como que a gente gostaria aí de receber. Beleza? Então, façam essa atividade do exercício 3. Uma outra forma também de nós olharmos a construção do diagrama é o AOI.
A, é o Activity on Arrow. Arrow é a seta, é a flecha, tá? E onde ela utiliza um outro tipo de relação de dependência, é sempre fim-início. Tá? É um diagrama que aparece dessa maneira. Então, as atividades, na verdade, elas não estão mais nas caixinhas, elas não estão mais aqui nos nós. Elas estão nas setas, elas estão aqui dessa forma. Eu, particularmente, prefiro o AON. Eu acho que faz mais sentido, eu acho que é mais simples, tá? Para a gente poder trabalhar. Mas vocês precisam saber que existe também a chance da atividade ser representada aqui na seta, tá? Para mim, particularmente, como eu disse, não faz muito sentido, mas dentro da metodologia é uma outra possibilidade de utilizar também. Bem, aqui para a gente treinar, coloquem, né, essa tabela na AOA, Activity on Arrow. Já tem exercícios aí bastante para a gente fazer. Tentem fazer o diagrama, é uma tabela mais completa, é um conjunto mais complexo também, mas a nível de treinamento, tentem fazer a atividade aí para vocês verem, ok? Bem, com isso, nós temos aqui o método também do diagrama condicional. O que é isso? São as técnicas de diagramação que aparecem, como o GERT aqui, e alguns modelos que permitem atividades não sequenciais. O que é isso? Nós vimos nos nossos diagramas, olha, vimos aqui no nosso exemplo, de tarefas condicionais. Faça a tarefa A, depois faça a B, independente do tipo de relação entre elas, né? Se é start, 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 finish, finish to finish, tá? Beleza. Mas eu posso ter outros tipos de atividades também, colocando loops e desvios condicionados. Tá? Eu posso ter uma condição de desvios, posso ter loops, né? Ficar dentro de uma atividade. Não é uma coisa muito comum nos diagramas de precedência e nos cronogramas. Esses diagramas que nós vemos aqui, eles não permitem, né? Não permitem loops ou desvios, mas existem técnicas onde a gente pode colocar. Tá? Então é só para a gente saber que existem, nós não vamos focar nessas outras técnicas, porque o objetivo nosso é fazer um cronograma, dar o sequenciamento de atividades, então a gente não vai estudar a fundo aqui o GERT, mas é importante vocês saberem que existe, que é possível. Tá? Bem, mais um diagrama aqui para a gente, tá? Na questão da alvenaria e do reboco. Façam aí um exercício simples, esse com certeza eu não vou pedir para postar na plataforma, tá? Não há necessidade, mas façam aí um teste, né? Um PDM, um ADM, tentando colocar ali a alvenaria, o reboco e a pintura. Bem, com isso, nós fechamos a primeira parte aqui da gestão de tempo. Com isso, nós fazemos, né, o início do nosso cronograma, que é o diagrama com as atividades e as precedências. Muito importante agora entender o que são esses diagramas, entender os tipos de relação de precedência entre as atividades e fazerem os exercícios, tentarem desenhar esses diagramas, que eles são importantes e são a base para nós construirmos o nosso cronograma. A partir da próxima aula, daremos sequência, então, no desenvolvimento do cronograma do nosso projeto, ok? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima aula.